Trabalho como técnico de enfermagem há quase 15 anos. Nesse tempo, já presenciei mortes, vi gente melhorar do impossível e escutei histórias que ninguém consegue explicar. Mas nada me marcou tanto quanto o que aconteceu numa noite de plantão, quando fui designado para a ala mais afastada do hospital. Essa ala ficava num corredor longo e silencioso, onde a maioria dos pacientes estava em estado grave. A luz ali parecia sempre mais fraca e o ar era pesado, como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Por volta das 3 da manhã, eu fazia minha ronda quando passei pelo leito 11 e senti um arrepio inexplicável. Tive a nítida impressão de que havia alguém parado ao lado da cama, olhando para o paciente que dormia. Mas quando me aproximei, não tinha ninguém lá. O paciente do leito era um senhor idoso, internado após um AVC. Na manhã seguinte, ele me chamou, pálido, e perguntou se alguém tinha entrado no quarto durante a noite. Eu acordei e tinha um homem alto parado aqui. Ele só me olhava. Fiquei sem saber o que dizer. Tentei tranquilizá-lo, dizendo que provavelmente foi um sonho, mas ele insistiu. Ele não parecia vivo. Na noite seguinte, passei de novo pelo leito 11. O paciente estava acordado, olhando fixamente para a parede. Quando perguntei se ele precisava de algo, ele me respondeu: "Ele está aqui agora, atrás de você." Me virei imediatamente. O quarto estava vazio, mas naquele instante o monitor cardíaco disparou e o paciente começou a tremer. Chamamos a equipe, tentamos reanimá-lo, mas ele faleceu em menos de 1 minuto. Depois disso, estranhas ocorrências começaram a acontecer naquele quarto. Os lençóis apareciam amassados, como se alguém tivesse sentado na cama. Enfermeiros diziam sentir uma presença ali dentro, e às vezes, o sensor de movimento detectava algo se mexendo, mesmo sem ninguém lá. Os mais antigos no hospital dizem que, anos antes, um médico morreu dentro daquele quarto, e que, desde então, ele ainda ronda os corredores, parado ao lado dos pacientes, esperando pelo próximo. Meu avô foi cirurgião por mais de 30 anos, em um grande hospital público. Quando eu era criança, ele costumava contar algumas histórias curiosas do seu trabalho, mas sempre evitava falar de uma em específico. Durante anos, ele desviava do assunto quando alguém mencionava a sala de cirurgia 3. Até que, já perto do fim da vida, ele decidiu contar o que aconteceu. Na época, meu avô fazia parte de uma equipe que lidava com cirurgias de emergência. Numa madrugada comum, um paciente deu entrada após um grave acidente de carro. Ele chegou consciente, mas em estado crítico. O procedimento foi iniciado rapidamente na sala de cirurgia 3, uma das mais antigas do hospital. Tudo estava indo conforme o esperado, até que, de repente, a temperatura da sala despencou. O ar-condicionado estava desligado, mas os vidros começaram a embaçar, como se alguém estivesse respirando ali de dentro. O bisturi que meu avô segurava escorregou levemente de sua mão. Um erro que ele nunca cometia. Ele olhou ao redor e percebeu que os outros cirurgiões também estavam inquietos. Foi então que o monitor cardíaco do paciente começou a oscilar de maneira estranha. O batimento acelerou, desacelerou e então ficou completamente fora de ritmo. O anestesista avisou que algo estava errado. Antes que alguém pudesse reagir, o paciente começou a sufocar violentamente, como se estivesse tentando gritar, mas sem conseguir emitir som. O monitor disparou um alerta, e meu avô olhou para o refletor cirúrgico acima da mesa. O que viu fez seu corpo congelar. A luz refletia algo alto e imóvel, parado no canto da sala. Não era um médico, não era um equipamento. Era uma sombra, algo sem rosto, mas com uma presença forte e maligna. O paciente arregalou os olhos e parou de respirar. A equipe tentou reanimá-lo, mas foi inútil. Ele morreu ali mesmo, com uma expressão de medo. Após esse caso,
outros médicos começaram a relatar experiências semelhantes na sala de cirurgia 3. Equipamentos moviam-se sozinhos, bisturis caíam das bandejas sem explicação e enfermeiros se recusavam a entrar ali de madrugada. O hospital nunca encontrou uma causa para os eventos estranhos. Mas meu avô, já no fim da vida, me disse algo que nunca esqueci. Tem lugares que acumulam dor, e às vezes essa dor ganha forma. Ele nunca mais operou naquela sala. Trabalhei por alguns anos como segurança noturno em um hospital antigo, desses que foram reformados tantas vezes que existem corredores desativados, salas lacradas e andares inteiros que quase ninguém frequenta. Durante o treinamento, me deram várias instruções normais, mas uma delas me chamou a atenção. Nunca use o elevador sozinho depois da meia-noite. Achei que fosse piada, coisa de funcionário antigo querendo assustar os novatos, mas algumas semanas depois, descobri que eles estavam falando sério. Numa madrugada qualquer, um alarme disparou no subsolo, onde ficavam os antigos depósitos de equipamentos médicos. O local era raramente usado, então me mandaram verificar. Entrei no elevador e apertei o botão do subsolo. Ele desceu normalmente. As portas se abriram e eu saí no corredor estreito e escuro. O lugar estava deserto. Conferi todas as portas e não havia sinal de invasão. Devia ter sido algum problema no sistema. Mas quando voltei para o elevador, algo estava errado. O botão do térreo não funcionava. Apertei de novo. Nada. O elevador parecia morto. Então, do nada, as luzes piscaram e o painel marcou um andar inexistente. Os botões começaram a piscar aleatoriamente, e antes que eu pudesse reagir, as portas se abriram sozinhas. Diante de mim havia um corredor que não deveria existir. O chão era de azulejos velhos, amarelados, e as paredes pareciam mais antigas do que o resto do hospital. O cheiro de mofo e desinfetante misturado criava um ambiente sufocante. Não havia nenhuma luz ali dentro, apenas a claridade fraca do próprio elevador. E então ouvi. Primeiro, um som distante de passos, lentos, arrastados, depois um choro abafado. Não dava para ver nada além de escuridão. Mas a sensação era clara. Alguém estava ali. Meu instinto gritou para eu sair dali, mas minhas pernas não se moviam. Foi quando as luzes do elevador piscaram mais uma vez, e por uma fração de segundo, vi um vulto parado no fim do corredor. Não esperei mais. Apertei o botão repetidamente, rezando para as portas fecharem. No último segundo, antes do elevador subir, o som do choro se transformou em uma risada baixa e distorcida. Quando cheguei ao térreo, corri para a sala de monitoramento e chequei as câmeras. Mas não havia nenhuma gravação do elevador descendo naquele horário. Depois dessa noite, nunca mais desci para o subsolo sozinho. Durante minha residência médica, fui designado a um hospital antigo no centro da cidade. O prédio já havia sido reformado diversas vezes, mas algumas alas permaneciam desativadas, como o velho pronto-socorro. Ele ficava num anexo afastado do prédio principal, e era um daqueles lugares que os funcionários evitavam mencionar. O setor foi fechado há mais de 20 anos, depois de um incêndio que deixou vários mortos. Oficialmente, a estrutura ainda estava de pé por burocracia, mas ninguém entrava ali. As portas estavam sempre trancadas, as janelas cobertas com tábuas, e o corredor que levava até lá parecia mais frio que o restante do hospital. Certa noite, precisei buscar alguns materiais de emergência que, por alguma razão, ainda estavam armazenados naquele prédio. Assim que a porta rangeu ao se abrir, o cheiro de mofo e desinfetante velho tomou o ar. O ambiente parecia congelado no tempo. As macas ainda estavam ali, cobertas de poeira, armários enferrujados espalhados pelo corredor, alguns papéis amarelados no chão.
as luzes piscavam e o silêncio era absoluto. O único som era o eco dos meus passos no piso de linóleo rachado. Conforme caminhava pelo corredor estreito, uma sensação incômoda crescia a cada segundo. Algo parecia se mover nas extremidades da minha visão, mas quando eu olhava diretamente, não havia nada. Foi então que o barulho começou. Primeiro, um rangido baixo, como metal raspando contra o chão. Depois, o som de rodinhas girando lentamente. O ruído veio do final do corredor, perto de onde estavam as antigas salas de atendimento. O corpo inteiro ficou tenso. O barulho continuou, aproximando-se aos poucos. Quando olhei para o corredor principal, uma das macas se movia sozinha, deslizando lentamente pelo chão até parar bem no meio da passagem, bloqueando o caminho de volta. O ar ficou mais pesado. O cheiro de queimado tomou conta do ambiente por alguns segundos, como se o incêndio de décadas atrás ainda estivesse acontecendo ali dentro. Um som fraco cortou o silêncio. Um suspiro longo e frio. A sensação de que algo estava exatamente atrás de mim foi esmagadora. A respiração ficou curta, o coração disparou. Vi um reflexo distorcido no vidro de um armário, um vulto escuro parado ali. Mas ao me virar, não havia nada. Deixei os materiais para trás e saí dali o mais rápido possível. Desde aquela noite, nunca mais passei perto daquele corredor. Mas quem trabalha no hospital diz que, de madrugada, é possível ouvir as rodas das macas se arrastando pelo chão, como se algo ou alguém ainda estivesse sendo levado para o atendimento. Entre os enfermeiros que trabalhavam na UTI de um hospital antigo, sempre existiu um rumor estranho. Diziam que, de tempos em tempos, alguém recebia um chamado no interfone de um quarto que já estava vazio. Um som breve, seguido pelo silêncio absoluto. A maioria das pessoas ignorava isso, atribuindo a alguma falha no sistema. Mas aqueles que atendiam nunca esqueciam o que ouviam. Durante anos, achei que era apenas uma lenda urbana. Isso até que um colega de trabalho, um enfermeiro experiente e cético, passou por algo que o fez pedir demissão pouco tempo depois. Era uma madrugada comum, sem emergências, e ele fazia sua ronda quando notou que o monitor cardíaco de um quarto vazio estava ligado. A tela piscava, registrando batimentos fracos, impossíveis, já que ninguém ocupava aquele leito. Ele entrou no quarto, verificou os cabos e os aparelhos, mas tudo parecia normal. Assim que desligou a máquina, o som do interfone tocou na recepção da UTI. A chamada vinha daquele mesmo quarto. Confuso, ele voltou para verificar. O interfone estava no gancho, o quarto completamente vazio. Mas ao pegar o telefone e colocar no ouvido, ouviu uma respiração lenta e profunda do outro lado da linha. O som durou alguns segundos antes que uma voz fraca quebrasse o silêncio. Era baixa, rouca, como se viesse de alguém prestes a morrer. A pergunta veio pausada, arrastada. "Enfermeiro, que horas eu vou sair daqui?" O choque fez com que ele soltasse o telefone no mesmo instante. O quarto estava frio, mais do que o normal. A sensação de que alguém o observava de perto fez o ar parecer mais pesado. Ele saiu do quarto e foi direto ao posto de enfermagem, tentando entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que fez foi olhar nos registros de pacientes que haviam ocupado aquele leito. O nome mais recente era de um homem que havia morrido há 3 dias. No dia seguinte, ele pediu transferência. Nunca contou essa história para ninguém além de um pequeno grupo de funcionários. Mas depois que se afastou do hospital, outros enfermeiros começaram a relatar o mesmo chamado. Sempre o mesmo quarto. Sempre a mesma pergunta. Até hoje, ninguém atende mais o interfone quando ele toca de madrugada. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é corajoso. Se inscreve no canal,
ativa o sininho e deixa o like para mais histórias como essa. E me conta nos comentários. Você já passou por algo assim? Se cuidem e até o próximo vídeo. Boa noite!